Você pode sentar, por favor. Desculpe pelo susto. O negócio está meio esquisito hoje aí, mas tá alinhando, vai dar tudo certo. Vai alinhando aí, minha voz. Minha voz é um pouquinho mais alta, né? Boa noite para você. Que alegria ter você aqui com a gente, mais um Encontro Recarga. Nosso último Recarga Amarelo nesse ano, última sexta-feira de setembro. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na casa do seu pai. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós estamos na casa desse Pai, desse Deus. Eu tenho certeza que se você está aqui, você chegou até aqui, é porque Deus trouxe você aqui e Ele tem algo especial para tratar com você, falar o seu coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do 25 ao 32. Vai ser projetado ali. Mas se você quiser acompanhar na sua aí, Mateus, capítulo 25, 14, versículo 25. Quero bater um papo com você hoje sobre ansiedade. Tem alguém, mais alguém ansioso aqui além de mim? Levanta a mão. Todos nós somos ansiosos. Todos nós somos ansiosos. Eu quero conversar com você sobre, vamos dizer assim, esse mal, esse problema que afeta a todos nós, toda a sociedade. Considerada a maior doença do século. A ansiedade é considerada a maior doença do século. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. Preste atenção, isso é uma pesquisa. Mais de 50 pessoas, mais de 50% das pessoas, mais da metade das pessoas que chegam aos hospitais, que passam pelos hospitais, é por causa de ansiedade. Talvez você já foi parar em hospital por causa de crise de ansiedade. Talvez você já foi levar alguém no hospital por causa de crise de ansiedade. Quem já viu alguém aqui em crise de ansiedade? Levanta a mão. Tem sido mais presente, vamos dizer assim, natural, não, mas presente no nosso meio do que a gente imagina. A ansiedade atinge todas as idades, adolescentes, adultos, jovens, idosos e até crianças também. As crianças têm sido afetadas pela ansiedade. Aí você pensa assim, criança tem preocupação com o quê? Criança vai ficar ansiosa pelo quê? Crianças em crise de ansiedade também. Ela atinge ricos, pobres, todos os tipos de raça, todas as culturas, a ansiedade atinge. Doutores analfabetos, cristãos e ateus sofrem com ansiedade. Muitas pessoas estão vivendo dias terríveis por causa do descontrole da ansiedade. O que é ansiedade? Qual é a definição da ansiedade? O que é ansiedade, afinal? Eu trouxe uma definição que quero ler para você aqui. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, véspera de prova, exames de saúde, entre outras. Contudo, algumas pessoas vivenciam essa reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer sua saúde
emocional. Warren Wiersbe, ele diz assim, ó, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Sentimento, um pensamento errado. Ralph Martin, ele diz assim, ó, ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Quem já ouviu falar aqui que a ansiedade é a falta de fé? Levanta a mão. Você concorda com isso? Vou pedir para você levantar a mão para não te expor. Você concorda que a ansiedade é falta de fé? É falta de Deus no coração? É falta de... Eu não concordo. Eu penso o seguinte. Posso dizer que na maioria dos casos, a ansiedade ela é consequência proveniente da falta de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, você vai entender o que eu estou dizendo isso. Por que eu acredito nisso. Eu sei que o assunto é polêmico, eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, sou formado em educação física e teologia, sou pastor. Então, assim, eu vou falar para você aquilo que eu encontrei na palavra. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Eu quero usar esse texto. Uma experiência muito interessante que me veio à mente porque eu escutei uma pessoa dizendo exatamente essa frase esses dias, acho que foi essa semana. A pessoa disse assim, ó, ansiedade é falta de foco. As distrações nos levam a naufragar no mar da ansiedade. A ansiedade é falta de foco. As distrações nos levam a naufragar no mar da ansiedade. Eu fiquei pensando nessa afirmação. Logo de cara eu meio que, sabe que eu me simpatizei com a afirmação, de uma certa forma concordei e comecei a pensar. E logo me veio à mente essa passagem. E nós começamos a conversar sobre essa passagem no último encontro Recarga, mas veio em mente logo a questão de Pedro. Todo mundo aqui já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir hoje, no episódio que Pedro anda sobre as águas, anda sobre o mar. Todo mundo já ouviu falar? Vamos para o texto, para a gente ser mais intencional aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 25. Acompanha comigo aí. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, aqui no caso os discípulos, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Para te contextualizar, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão estava ali com Jesus e os discípulos. Jesus chega para os discípulos e fala assim, rapaziada, entra no barco e vai, atravessa o rio. Os discípulos vão e Jesus despede as multidões, manda a multidão para casa, vai despedindo do pessoal.
Beleza, rapaziada, bom ver vocês, estamos juntos. Até a próxima aí, mas vai para casa da tarde já, vamos que vamos. Tá na hora de ir para casa, tá perigoso aí na rua de Cafarnaum, vamos seguir, vamos embora, vamos embora. Guarda os telefones no bolso aí, os iPhone, para ninguém ser assaltado, e parte para casa, está na hora de ir embora. E Jesus sobe no monte para orar. O texto diz que Jesus estava no monte orando, mas estava vendo os discípulos. Os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade. Pensa numa tempestade sinistra. Pior do que essa. Os discípulos remando, o texto diz que o vento era contrário. E os discípulos remavam. Para resumir, os discípulos ficaram mais de 9 horas. Mais de 9 horas remando. Pensa em 11 homens esgotados. Cãibra no braço. Não aguentava mais remar. Água entrando dentro do barco. Vento balançando o barco. Eles estavam com medo de morrer. Eu acredito que eles tinham certeza que eles iam morrer ali. Nesse momento de pavor, de terror, de medo, eles veem algo, um flash de luz, alguma coisa vindo. E eles gritam, pensam que é um fantasma. O texto diz que eles começam a gritar. Você consegue imaginar um monte de homem gritando de medo? Devia ter sido engraçado. Gritando, apavorado. Engraçado para a gente que não estava lá, né? Apavorado. É um fantasma. Não sei. E Jesus fala para eles: rapaziada, calma. Tenha um bom ânimo. É o papai que está aqui, calma. Sou eu, não precisa ter medo. Cheguei. E nesse momento, entra exatamente esse texto aqui que a gente acabou de ler. Quando Pedro fala para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda-me aí até o Senhor. Enfim, eu quero tirar algumas lições preciosas aqui, através dessa experiência de Pedro com Jesus. Tenta vir junto comigo no texto. O cenário terrível, assustador. Jesus fala para eles não terem medo, terem coragem, que era ele. Se você perceber no texto, quando Pedro fala assim: se é o Senhor, manda eu ir até aí. Esse se, uma partícula condicional, se é o Senhor, dá a entender, pelo menos para mim, assim, muito claro, que Pedro não estava vendo Jesus. Ele ouviu, mas ver não. Porque se ele só estivesse vendo que era Jesus, ele não dizia, se é o Senhor. Então tinha uma certa dúvida aí, se era Jesus mesmo ou não. Ou a voz é dele, mas se é o Senhor, me manda ir até aí. Primeira lição que eu quero tirar aqui, assim, eu não sei se você consegue assim compreender e pensar, sabe, entrar ali, se imaginar naquela situação. Pedro, a ousadia de Pedro, de ter a coragem de Pedro de falar assim: se é o Senhor, manda eu ir até aí. Quando você olha para o texto assim, parece assim, com essa fala de Pedro, parece que Pedro estava de boa. Não estava com medo. Pedro estava com medo. Pedro estava com medo também. Só que quando Jesus fala com ele toma essa atitude ousada. Se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor ir. E pelo menos para minha surpresa, ao estudar o texto, Jesus fala assim: chega aí. Partiu, bora. Pisa na água aí. E para surpresa, Pedro vai. Pensa você.
Se coloca no lugar de Pedro. Eu não sei se eu teria essa ousadia de Pedro, falar assim, manda eu ir até aí então, seu senhor. Cara, Pedro era muito doido, mano. Se você prestar atenção no texto, imagina, gente, pensa comigo. Desespero total, medo de morrer. Escuta a voz de Jesus. O que você faria? Qual seria o seu primeiro pedido para Jesus? Andar sobre as águas? O que você pediria para Jesus? Acalma a tempestade. E eu falei da última vez, eles já tinham vivido uma experiência que Jesus estava dormindo no barco, eles acordam Jesus, foi, rapaz, foi, Senhor, a gente vai morrer. Psh, vento, psh. Mar, segura, dá uma seguradinha. E o vento e o mar, psh, piscininha. Aí falou, caraca, mano, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles sabiam que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Olha o que Pedro faz, cara. Você consegue imaginar você dentro do barco? Desespero total, chuva, vento, quase com medo de morrer. Jesus, nossa esperança chegou. Aí Pedro, se é o Senhor, manda eu ir até aí, andando. Se eu estou lá, eu falo assim, está de brincadeira, Pedro. Uma hora dessa, irmão. Uma hora dessa tu quer andar sobre o mar? Está de brincadeira comigo, filho. Percebe que loucura de Pedro? Sério, vocês estão percebendo ou não? Eu que estou viajando. Percebe que loucura? Caraca! Primeira coisa, fala assim, Senhor, tem misericórdia da gente, vai morrer. Acalma esse negócio aí, de novo. Mas o texto sai e bota o foco em Pedro. Tipo assim, esquece tempestade, gente. Esquece pavor de vocês aí. Pedrão, vem. E Pedro vai. Você consegue imaginar Pedro andando sobre um mar revolto? Um mar que estava sacudindo um barco de vários pescadores acostumados, experientes, e estavam com medo de morrer. Não era um ventinho, não era tempestade, filho. E Pedro vai em direção, andando sobre o mar. Eu fico pensando, muitas vezes na nossa vida, a gente deixa de viver experiências com Deus por falta de ousadia. Nós deixamos de viver experiências maravilhosas com Deus porque nós tememos, ficamos com medo na hora que a gente precisa ser ousado, na hora que a gente precisa ter coragem, na hora que nós precisamos dar um passo que humanamente é impossível. Tem uma frase, não sei se você já ouviu falar, que assim, que a fé é um salto no escuro. Eu não concordo. É muito famosa essa frase, a frase no meio da teologia. Eu, desde a primeira vez que eu ouvi, eu até entendo o que quer dizer, mas eu não concordo. Porque a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto... A Bíblia diz que a fé vê o invisível. Então, um salto no escuro, não. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que existe luz no fim do túnel. Eu sei para onde eu estou saltando, porque eu não sou maluco de saltar no escuro. Não vou, eu não sei se você salta, eu não vou. Tem gente que tem medo de escuro. Quem tem medo de escuro, levanta a mão. Alguns corajosos tiveram a coragem de dizer que tem medo de escuro. Eu, quando era adolescente, morava na casa de 2 andares. Não sei se Timóteo está aí, mas aí, meu irmão, Timóteo era medroso, rapaz. Eu sabia. Às vezes a gente estava lá em cima, tal, isso aqui. Aí meu pai e minha mãe dormindo já, a gente na internet lá de escada. Lembra dessa internet, como é que era? Lá, isso aqui, tal. Aí Timóteo vinha e encostava do lado assim, aí eu...
que foi, mãe? Tá com sede não, cara? Que sede, mãe? Pô, vamos lá embaixo beber água. Vai beber você, rapaz! Com medo desse cara. Enfim, medo. Você lembra que eu estou falando de Timóteo? Sabe aquela coisa? Falei disso de novo? É porque eu amo meu irmão. Enfim, volta para cá. Na hora do medo, eu costumo dizer que é na hora do medo que a gente costuma provar que nós temos fé, que a gente confia, que a gente sabe em quem nós temos crido. Você, quando está com medo, você encara o medo? Você tem coragem? Porque, lembra, gente, assim como a ansiedade, todos nós temos medo. Tem gente que tem medo de barata, beleza. Tem gente que tem medo de lagartixa, enfim, medo meio louco, beleza, vamos lá. Todos nós temos medo. Só que assim, entenda que o corajoso enfrenta o medo. Não é que ele não tem medo, ele enfrenta o medo. O covarde não enfrenta. Todos nós temos medo. E muitas vezes nós temos que encarar os nossos medos. O medo paralisa, o medo protege também. Tá? Mas não quero falar sobre isso hoje, mas o medo paralisa. O medo faz a gente... Eu falei na última vez que contei a experiência da minha sogra, né, que a gente vê coisa que não existe, irmão. Vê coruja dentro do micro-ondas, vê um negócio esquisito. O medo faz isso, Vê um monte de loucura. O pessoal que está rindo mais, eu imagino que tenha passado com uma experiência assim. Medo. Só que, se você olhar no texto, vamos voltar no texto aqui. Eu estou com mania de largar o sermão, cara, mas enfim. Vamos lá. Se você olhar no texto, joga aí, por favor, o versículo 26. Preste atenção, que tem coisas que a gente não percebe no texto se a gente não tiver muita atenção, lê e relê, enfim. Quando viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados, medo ao extremo. É um fantasma, gritaram de medo. Aí passa, 27. Mas Jesus, imediatamente, vendo aquele medo, aquele pavor, calma, gente, coragem, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você consegue entender que Pedro também estava apavorado de medo? Quando ele escuta Jesus falando, não tenha medo, você consegue perceber que, através da palavra de Jesus, não tenha medo, Pedro decide encarar o medo dele? Aparece, do nada, salta no texto, um Pedro corajoso e... Então manda eu ir andando sobre as águas. Para mim fica muito claro o seguinte, Pedro, ele sai de um estado apavorante de medo para um estado corajoso, a ponto de andar sobre as águas. Mas graças ao quê? O que mudou? A palavra de Jesus. Não tenha medo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Deus fala para a gente assim, meu filho, minha filha, seja corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, tenha bom ânimo, acredite, promessa de Deus, eu estarei com vocês todos os dias. Ainda que você passe por um vale de morte, perigo de morte, não tema, eu estou contigo. A presença de Jesus, a promessa de que Ele está com a gente todos os dias, tem que ser o suficiente para a gente respirar, às vezes levantar do chão prostrado e encarar nossos medos. Encarar nossas dificuldades. Encarar as tempestades da vida que surgem, que são inevitáveis.
Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já reparou que às vezes surgem coisas na nossa vida que a gente fala assim, caraca, de onde que veio isso, cara? Que loucura é essa? Pô, não mereço isso não. Essa semana eu tive a primeira vez como pastor, eu fui um dos momentos assim que me marcou muito. Eu fui até um hospital no CTI para comunicar a mãe de um casal amigo meu, criado comigo aqui na igreja, que ela tinha sido passada por uma cirurgia, amputou a perna dela, perna esquerda. Quando eu cheguei no CTI, ela falou para mim assim, Davizinho, não sei o quê, me chama acho que é Davizinho, não sei o quê, tal. Eu estou aguardando aqui a cirurgia. Ela, na cabeça dela, ela estava aguardando a cirurgia, uma possibilidade de amputar o dedão do pé, da perna esquerda. A perna dela já não estava ali, ela já tinha feito a cirurgia. Os filhos falaram, pastor, tem como ir lá? Então, fui lá com eles, para comunicar ela. Quem não está sabendo, Maria de Fátima Gonçalves, Fafá, conhecido como Fafá. Melhor feijão da Zona Oeste, da Fafá. Depois eu vou mandar essa parte da mensagem para ela. Te amo, Fafá. A gente naquela tensão para comunicar ela. E eu falei para os filhos assim, é importante que ela veja que ela está sem a perna, para cair a ficha logo, é importante. E a filha começou a falar, mãe, olha só, isso, aquilo, tal, não sei o quê, tal. Para iniciar a conversa, gosto de ser direto, né? Vocês sabem disso, né? Toma até cuidado às vezes com isso. Eu falei assim, Tiago, Carlinha, ela acabou de me falar aqui que ela está aguardando a cirurgia da amputação do dedo. E falei, Fafá, a gente precisa conversar um negócio contigo. Aí entrou os filhos. Se eles travassem, quem ia ter que falar sou eu. Eu estava preparado para falar já também. Mas enfim, a irmã, começou a falar, comunicou ela. A reação dela, uma das falas dela que me marcou, ela falou assim, por quê? Minha perna estava normal. Por que isso? A última notícia foi que não ia precisar nem amputar o dedo. Por quê? Para resumir, eles viram lá, não tinha irrigação na perna já há algum tempo, enfim. Ela podia ter morrido, enfim. Só que ela, imagina o que é para uma pessoa estar esperando uma possível amputação do dedão, que já é... Mas já imaginou ter que cortar o dedão? Ninguém quer. Talvez você tenha passado, mas... E ela recebeu a notícia que foi amputada a perna. Ia ser abaixo do joelho, mas também não estava, teve que ser acima do joelho. Você imagina essa pessoa... Eu tirei a coberta dela e ela levanta e olha para a perna, né, que a outra não estava. Cara, ela não esboçou reação, ficou olhando assim. E a primeira coisa que ela falou, ela olhou para mim e falou assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus sabe que eu amo Ele. E logo depois ela falou assim, eu posso usar uma perna mecânica, né? Aí a gente já começou a rir com ela, assim, ela preocupada com a reação dela, pensando em perna mecânica já. Cara, uma coisa que me marcou, se você parar e entrar nessa situação, você logo se preocupa qual vai ser a reação da pessoa. Uma tempestade terrível que chega até a vida dela, e a reação dela assim, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, e se eu tive que ser amputada a perna, foi o melhor para mim. Em outras palavras, né? Foi o melhor para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem noção do que é isso? A gente voltou conversando no carro,
hospital lá no Rio Comprido. A gente voltou conversando, e eu conversando com os filhos. A gente não entende, não tem resposta, mas assim, o que a fé em Deus, ela é capaz de fazer? O que uma vida que deposita a sua vida nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, como que é mais tranquilo caminhar nesse mar revolto que é a nossa vida aqui na Terra? Cara, eu fui para confortar e saí confortado. Eu fiquei pensando qual seria a minha reação no lugar dela. Você consegue imaginar? Talvez você ficaria desesperado. Começaria a gritar: quero minha perna de volta. Talvez você começaria a ficar desesperado por pensar que você não teria sua perna para você andar. O simples andar. Mas diante daquela tempestade, ela lembra que existe um Deus que está presente com ela. E que, se Deus permitiu, Ele está no controle. Qual é a sua reação diante dos problemas, dificuldades que você enfrenta? O que você faz? O que vem à tua mente? O desespero toma conta? O medo paralisa? O que acontece com você? Você consegue trazer à tua memória que você serve, dedicou a sua vida, entregou a sua vida nas mãos de um Deus que Ele continua, mesmo em meio à tempestade? Às vezes Ele não livra a gente da tempestade, mas Ele livra na tempestade. Você consegue trazer à sua memória e isso trazer paz ao seu coração? No meio de uma tempestade? No meio de uma notícia terrível como essa? A gente precisa pensar nisso com muita sinceridade. E a gente precisa ser muito sincero. Como eu estou falando para você, eu não sei qual seria a minha reação. Eu já operei o joelho 3 vezes. 2 vezes o direito, uma o esquerdo. Eu, a primeira vez que fui operar o joelho, tinha um negócio enfim, um cara que na semana anterior, acho que foi um cara que foi amputar uma perna, amputar a outra. O cara teve que amputar 2, saiu sem as 2 pernas. O que eu fiz? Só faltou botar uma setinha, uma fitinha. Falei, como é que esse cara opera minha perna errada? Irmão, a preocupação de sinalizar qual era a perna que tinha que ser operada. A gente fica com medo. Cirurgia. Cara, não sei qual seria a minha reação. Você vai para uma cirurgia, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Todas as vezes que eu fui fazer cirurgia, tomar anestesia, tal, ficar apagado, a minha confiança não era no médico que ia me operar. Não era no anestesista que ia me anestesiar. A minha confiança está depositada em Deus. Que a gente costuma dizer, o médico dos médicos. Não é só dos médicos, não é médico do pastor também, do professor. É o médico que vai operar. Você consegue, diante de uma circunstância adversa, você parar, respirar e... Quem está cuidando de mim é Deus, filho. Não é meu patrão que define minha vida. Não é fulano que determina o que vai acontecer na minha vida. Não é presidente da República, não é governador, não é... Deus está no controle da minha vida. Deus prometeu estar comigo. Isso basta. Eu acredito que Pedro só desce do barco e pisa na água porque a partir daquele momento ele tinha certeza que era Jesus que estava ali. A presença de Jesus lança fora todo medo. A presença de Deus tem que nos impulsionar a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Eu sei, gente, que é muito fácil a gente falar
Talvez você está pensando assim, pastor, tu não sabe da minha situação. Não sei mesmo não, mas Deus sabe. Você também não sabe como é que é a minha vida. Tem gente que acha que a vida de pastor é um mar de rosa. Pastor estava viajando, pastor foi o quê? Pastor sei o quê, pastor... Que bom que no meio da sua dificuldade eu estou lá com você. Qual a sua reação? Você lembra que Deus está com você? A presença de Deus é suficiente para você respirar mesmo doendo, às vezes o coração sangrando, às vezes taquicardia, suando frio, mas você consegue respirar porque sabe que Deus está com você. A única explicação para assim como Pedro, assim como Fafá, olhar para uma circunstância adversa como aquela e ter coragem e ter bom ânimo para respirar. O Senhor está no controle de tudo. Esse é o nosso desafio. É muito fácil a gente dizer, falar que confia quando está tudo bem, está tudo relax. Mas no meio da provação, no meio da dificuldade, nós precisamos lembrar disso. Amém, gente? Amém de verdade? Vou voltar para o texto aqui para a gente encerrar. Não sei nem onde é que eu estou mais. Enfim, versículo 28, joga aí, por favor. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu acredito, pensando no texto, assim, quando Pedro escuta assim, venha, Pedro vai e pisa no mar firme e vai em direção de Jesus. Para mim é muito claro que Pedro reconhece a voz de Jesus. É claro que Pedro tinha intimidade com Jesus. Ele conhecia o poder de Jesus. Ele sabia que podia confiar em Jesus. E quando eu penso nessa questão de intimidade, de ouvir a voz, de saber que é de Deus, saber que Deus está com ele, saber que Deus está comigo, a gente sabe que intimidade com Deus, ela não vem de um dia para o outro. Hoje eu quero ter intimidade com Deus. Amanhã eu tenho intimidade com Deus. A intimidade é algo que se constrói ao longo do tempo. Eu só conheço você hoje, eu não tenho intimidade com você ainda. Vocês sabem que eu gosto de abraçar, né? Eu abraço todo mundo. Às vezes tem gente que eu vou abraçar. Quarta-feira na praça, não lembro quem foi. Mas tinha uma pessoa, eu abracei assim. Prazer, meu nome é Davi e tal. A gente tem que tomar até cuidado às vezes, mas enfim. Quando a gente tem intimidade é porque tem um longo caminho que a gente percorre junto. É necessário. Eu acredito que, pensando em ansiedade, uma das formas da gente enfrentar, encarar e vencer é ter intimidade com Deus. Eu digo isso para você por experiência própria. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Às vezes eu estou em casa, assim, alguma coisa, a minha Aline, amor, para de roer a unha, amor. Que eu acho ridículo, mas eu roo unha. Você também, né? Feio pra caramba. Enfim. Às vezes a gente está ansioso, começa a roer unha, começa a ficar inquieto, começa a andar para lá e para cá. A partir do momento, para mim foi muito claro, quando eu comecei a ter intimidade com Deus, buscar Deus todos os dias, ler a palavra de Deus, separar meu tempo de meditação, orar, fazer a primeira coisa do meu dia, ter meu tempo com Deus, sabe? Meu tempo ali, tete a tete com Deus, para mim foi muito claro que eu passei a ser menos ansioso. Ou passei a enfrentar, saber lidar melhor com a ansiedade. Por quê? Porque eu começo todos os dias da minha vida entregando o meu dia. Eu não entrego a minha semana, eu entrego cada dia.
E quando eu chego ali, 6, 7 horas da manhã, que eu entrego meu dia na mão do Senhor, quando dá meio-dia, pode acontecer qualquer coisa, tem pouco tempo que eu lembro que meu dia está na mão do Senhor. Senhor, faz o meu dia o que o Senhor quiser. Eu tenho uma agenda para hoje, faz a tua vontade. Minha vida está nas tuas mãos. Usa minha vida como o Senhor quiser. Toma esse dia em tuas mãos. Quando a gente faz isso e acredita que Deus ouve a nossa oração, tem poder, sabe do que vai acontecer durante todo o dia, do amanhã, e a gente acredita que Deus ama a gente e tem o melhor, que a vontade dele realmente é boa, perfeita e agradável, a gente entrega confiando no Senhor. E não importa o que aconteça no dia, a gente consegue descansar. Eu não preciso me preocupar pela manhã, o que vai acontecer à tarde. Será? Não, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Vou pegar um resultado de exame. Eu vou fazer uma prova. Eu vou ter uma entrevista de emprego. Vou ter uma resposta. Papai, toma nas tuas mãos. Se não for a tua vontade, fecha as portas. Eu quero muito, mas se não for a tua vontade, pode fechar, porque eu acredito que a tua vontade é melhor para mim. Isso é como se eu tivesse assim, a ansiedade estivesse aqui e eu pisasse na cabeça da ansiedade. Quietinha aí. Quietinha. Aqui não tem espaço para você. Está nas mãos de Deus. Ele faz o que Ele quiser. Eu sei que o meu coração ele é enganoso. Eu não sei o que é melhor para mim. Que isso, não sabe não? Não sei. Eu tenho planos. Para quando eu sair daqui, eu tenho plano do que eu vou fazer quando eu sair daqui. Mas a minha vida está na mão do Senhor. Os meus planos são esses. Se mudar alguma coisa, espera aí. Seja a vontade de Deus. Quem já perdeu o voo aqui, levanta a mão. Irmão, dá um sentimento, fala assim, cara, que burrice, cara. Por que eu não saio mais? Eu sei que essa praga dessa vida no Brasil é terrível. Por que eu não saio mais cedo de casa? Porque hoje em dia, quando eu vou, eu perdi o voo uma vez na minha vida. Eu gosto de errar uma vez só, pelo menos na mesma coisa. Minha mulher sabe que eu sou chato com isso. Ela fala, para que sair tão cedo? Eu saio normalmente 4 horas de antecedência. Que é isso, acha absurdo? Tá, beleza. Você tem dinheiro para pagar outra passagem em cima da hora? Eu não tenho. Sai, minha filha, a gente vai passear. Deixa as crianças fazer bagunça, quebrar as coisas no aeroporto. Vai ser mais barato do que pagar outra passagem. Vamos embora. Mas vai almoça no aeroporto, não tem problema não. É mais barato. Cara, eu lembro que no dia que a gente perdeu a gente perdeu o voo, o desespero na Avenida Brasil. Dava vontade de meter a mão na mala e sair correndo na Avenida Brasil. E não anda, e ora, e não sei o quê. Meu desespero total. Perdemos o voo. Na época que a gente perdeu o voo, eu morava com meus pais, eu e meu irmão moravam com meus pais. Eu acho que a gente ia para Vitória, não lembro. Meu pai comprou a passagem. Meu irmão, a gente já estava... E meu pai também é muito conservador, muito cuidadoso. Eu aprendi isso com meu pai. Depois precisei perder o voo para aprender. Aí a gente com aquela mania, que tem muitos que tem aqui também, de sair em cima da hora. Quanto tempo daqui na igreja? 20 minutos. Então, 7h40 a gente sai. Aí chega sempre atrasado. A nossa questão leva para Timóteo assim, perdemos o voo. Esperando a reação do meu pai. Caraca, meu pai vai falar para caraca, vai botar de castigo, vai cancelar a nossa viagem, vai, aquele negócio... E naquela expectativa, esperando a reação do bigode, aí eu, caraca, pai, quase sonso com isso aí. Caraca, pai, como é que pode que a gente perdeu o voo? Vamos voltar para casa. Não era para vocês estarem nesse voo. Ele não falou não, mas deu para entender assim, Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, que conforto. Pensa num adolescente, quando eu devia ter uns, não lembro quantos anos eu tinha, mas lembra num conforto assim.
Perdemos dinheiro, perdemos tempo, passamos estresse, mas a gente sabia que Deus estava no controle de tudo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é fácil a gente chegar à plena compreensão do seguinte: cara, Deus está no controle. A minha vontade não era essa, não. Minha vontade não era bater com o carro, perder, ser assaltado, dar um bico, arrancar o tampão do dedo. Cara, mas mesmo assim, a gente lembra assim: dai graças em todas as circunstâncias. É fácil fazer isso, gente? Fala a verdade. É fácil? Não é. Mas quando a gente acredita que Deus está no controle da nossa vida, a gente precisa nesses momentos também, caraca, Senhor, beleza, vou continuar confiando que o Senhor está no controle da minha vida. Vida que segue, vamos embora. Tomei prejuízo, passei raiva, mas vamos embora, o Senhor está no controle da minha vida. Às vezes nas coisas pequenas, às vezes nas coisas mais triviais dessa vida, a gente não consegue reagir dessa forma. Às vezes são coisas totalmente insignificantes. A gente não consegue reagir. Isso é falta de fé no Senhor. Isso é falta de confiança que Deus realmente está no controle. Estou lembrando que esses dias a gente indo, meus primos lá de Vitória estavam aqui, a gente indo para, como é que é o nome? Pão de Açúcar. Meus primos queriam conhecer, vamos embora, vamos lá no Pão de Açúcar, beleza. Passeio maravilhoso, anda pra caramba, cansa pra caramba, enfim, vamos embora, vamos lá. Conversando. Errei o caminho. Mas errei o caminho, sabe o que eu fiz? Subi a ponte Rio-Niterói. Pensa numa pessoa com raiva. E minha mulher sabia, ela ficou quietinha. Quietinha. Ela não dava um pida no carro. E provavelmente eu estava respirando fundo. Dei mole, errei o caminho. O que me confortou naquele momento foi assim, cara, ia acontecer alguma coisa. Deus está me livrando de alguma coisa, cara. Eu vou andar aí mais uns 40, não sei quantos quilômetros, mas eu vou andar mais... Pensa numa ponte demorada para se atravessar, filho. Cara, eu acredito que Deus me livrou de alguma coisa. Ah, mas está querendo se confortar do erro? Você pode pensar o que você quiser. Eu acredito que tinha que perder aquela entrada ali. Mesmo que na hora eu passei raiva, filho. Mas o que me confortou foi trazer minha... É como se o Espírito Santo tivesse assim, vizinho, relaxa, filhinho, é só ir lá na frente e voltar. Eu lembrei de Valci. Cadê Bila? Bila está aí? Eu lembrei de Valci, sogro do Tiagão. Valci falava assim, ó, quem vai fazer esforço é o carro, eu só vou pisar no acelerador, freio, não faz esforço nenhum. A gente falava assim, Léo falava assim, pai, pô, tá cansado, né, pai? Pô, eu te queria ir lá, não sei aonde, tem como... Ele tem, filho. Pô, mas tá cansado? Não tô cansado. Mas não vou fazer esforço nenhum. É o carro que vai fazer esforço. Valci é figurando, enfim. E foi me confortando assim. Bora, vamos lá. Demorado pra caramba. Deus está no controle. A gente precisa aprender a realmente colocar em prática aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente decidiu confiar. Ah, mas quebrou o negócio. Ah, mas... Caraca, irmão, não é possível. E às vezes vem coisa uma atrás da outra, né? Aconteceu contigo? Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Aí tu fica assim, caraca, meu irmão, vai vir mais da onde aqui? Às vezes acontece. Mas mesmo assim, Deus continua no controle. Amém? Sentir firmeza, não é uma parte só. Para encerrar, deixa eu ver onde é que eu parei aqui.
você olhar para o texto, Pedro, quando ele está indo em direção ao Senhor, pensa, Pedro está caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Pedro está olhando para Jesus. Pedro está focado em Jesus. O texto diz o quê? Reparando na força do vento. O que acontece com Pedro? Fala, gente, vamos. Começa a afundar. Pedro começa a afundar quando? O vento aumentou? O mar ficou mais revolto? A situação era a mesma. Quando Pedro tira o olhar de Jesus e olha para a força do vento, ele começa a afundar. É muito claro a lição que nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. Mas o país está em crise. Mas... Meu irmão, racionalmente a gente faz o que tem que ser feito, né? Com inteligência, mas o meu foco é em Deus, cara. O que me sustenta é saber que eu estou caminhando em direção a Deus. Deus está me direcionando. O meu foco é em Deus. E lembra que eu falei no início, quando eu escutei aquela frase, que a ansiedade é falta de foco? As distrações nos fazem submergir no mar da vida? É exatamente isso, cara. Quando a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar só para os problemas, acontece assim algo dentro da gente, na nossa mente, coração, parece que a gente curte. Conhece, já viu, gente, às vezes começa a curtir a dor, começa a curtir o problema, começa a alimentar, parece que vai alimentando o problema aqui, ó, e a gente começa, sabe, só pensa na dor, só pensa no problema, só pensa, e começa a se atolar, e começa a afundar. Por quê? Porque nós estamos olhando somente para o problema. Aonde está seu foco hoje? Tem gente que só consegue olhar para aquilo que não tem, para aquilo que ainda não alcançou. Não consegue enxergar tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você já alcançou, tudo aquilo que Deus já te abençoou. Mas surge um problema, foca no problema e quer saber de... Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável e fingir que o problema não existe, não é isso. Mas é, em meio à tempestade, como Pedro estava, focar em quem você precisa focar. Focar naquele que pode acalmar a tempestade. Focar naquele que pode cessar com a palavra, a hora que ele quiser, acabar com o problema. O nosso foco precisa estar em Deus. O seu foco precisa estar em Jesus. Tira o problema do foco. Conhece gente que enfrenta uma situação, acabou a vida, acabou a família, não quer saber de mais nada, quer largar estudo, quer largar trabalho, quer largar... Escuta Jesus falando para você assim, ó, filho, filha, calma, tem de bom ânimo, coragem, eu estou com você, foca em mim, olha para mim, eu posso resolver, eu continuo no controle, eu continuo no controle da situação, eu continuo no controle da sua vida, eu continuo no controle da sua família. Foca em Deus. Gente, essa experiência de Pedro, ela é muito clara e muito assim, didática para a gente, que se a gente não focar em Deus e focar no problema, nós vamos afundar no mar da vida. Eu tenho certeza que essa não é a sua vontade. E o texto continua e diz que quando Pedro começa a afundar, o que Pedro faz? Ele clama.
Cara, pensa em Pedro, em um momento morrendo de medo, ouve a voz de Jesus, toma coragem, quero ir até aí, anda sobre o mar, está indo em direção a Jesus, vivenciando um milagre, uma experiência, só Pedro viveu essa experiência. Você consegue imaginar os discípulos, outros discípulos dentro do barco? Eu fiquei pensando no texto, eu acho que se eu tivesse lá, eu ia falar assim, Senhor, deixa eu ir também, quero ir também, posso também? Quero ir. Eu não sei se teria coragem de Pedro, de ser o primeiro, mas eu gostaria de. Você consegue imaginar os discípulos vendo alguém que estava junto com eles, morrendo de medo, e decide crer na palavra de Jesus, tomar coragem, confiar, ainda ser ousado de andar sobre o mar? Um sentimento assim, caraca, podia ser eu, né? Caraca, eu podia estar vivendo experiência também, né? Conhece gente chata que só vive assim reclamando, tá dentro de igreja principalmente? Gente que não se alegra com a alegria dos outros. Normalmente a gente não construiu nada na vida. Gente frustrada. Sabe por quê? Porque nunca teve coragem de encarar, de ser ousado, de tentar. Aí fala assim, fulana Pedro sortudo, né, cara? Ela andando sobre o mar, sortudo. Fala sério. Só Pedro queridinho, panela de Jesus, olha lá. Aham. Para você viver experiências com Deus, você precisa ter fé. Você precisa confiar. Você precisa ser ousado. Você precisa dar passos de fé. Porque quem não dá, vai ficar o resto da vida com esse mimimi. Que fulano nasceu em família rica. Que fulano teve pai não sei o quê. Que fulano... Para! Você é filho de um Deus todo-poderoso. Você foi escolhido por Deus para ser alvo do amor de Deus. Ser cuidada por Deus. Você é privilegiado, privilegiada. Para com esse vitimismo de que não sei o quê, que tudo dá errado para mim, ó céus, ó vida. Para com isso. Você é filho de Deus. E Deus tem um plano perfeito para você. Deus tem uma vida abundante para você. Dá um bico nessa ansiedade para longe e vai viver aquilo que Deus tem para você. Com todo o respeito que eu digo isso, tá? Eu sei que eu acompanho pessoas que enfrentam ansiedade e patológica também. Entendo isso. Mas eu acredito que a fé e a ansiedade, uma abafa a outra. Ou a sua fé vai abafar a sua ansiedade, ou a sua ansiedade vai abafar a sua fé. Não tem como caminhar junto. Não tem como viver. Uma vai abafar a outra. A decisão é sua. Talvez você começou muito bem como Pedro. Talvez você olhe para trás na sua vida e vê assim, experiências que você viveu. Experiências de saber que Deus realmente é poderoso, que Deus fez coisas maravilhosas na sua vida. Mas por um momento você se distraiu. Por um momento você tirou o foco. Por algum momento, por alguma circunstância, alguma coisa aconteceu que você perdeu o foco de Jesus e começou a afundar. Deus trouxe você aqui hoje, sabe para quê? Para você clamar a Ele. E Ele está pronto para estender a mão para você. Deus está aqui com as mãos estendidas para te trazer de volta. Para pisar em terra firme. Para entrar contigo no barco e a tempestade cessar. Você acredita nisso?
Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Fala com Deus aquilo que você deseja falar com Ele hoje. Eu volto a afirmar que Deus trouxe você aqui para tratar algo no teu coração. Não sei como é que você entrou aqui hoje. Não sei como é que está o seu coração. Talvez você entrou aqui hoje chorando. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade terrível. Talvez você olhe para um lado e para o outro hoje e você não vê esperança. Talvez está como os discípulos, remando, 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 há horas, há dias, há meses, há anos, e Jesus não chega. Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para vir ao seu encontro. Eu gostaria que você falasse com Ele nesse momento. Eu sei que Ele sabe muito bem o que você está passando, mas por uma questão de didática, por uma questão de significado para você, fala para Ele. Você não precisa falar em voz alta, verbalizar. Deus sabe exatamente o que você está pensando. Coloca para Deus aquilo que está te trazendo medo, preocupação, talvez vergonha. Aquilo está tirando tua paz. Aquilo que muitas vezes você deita no teu travesseiro, vem à tua mente e tira teu sono. Aquilo que você entende que você não consegue mais sozinho. Talvez você esteja lutando sozinho. E hoje você quer decidir colocar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Acreditando de verdade que Ele não fica indiferente ao nosso clamor. Deus não fica indiferente à sua tempestade. Assim como Jesus estava olhando para os discípulos lá remando, enfrentando aquela tempestade terrível, mais de 9 horas remando, Jesus estava de cima do monte, orando pelos discípulos, olhando para os discípulos. Deus está aqui e está olhando para você hoje. Deus que está trazendo essa questão à sua memória nesse momento. Talvez uma pessoa, talvez um sonho, não sei. Mas fala com Ele. Entrega nas mãos dEle. Confia nele com a certeza que Ele vai agir. Faça isso. Pai, nesse momento eu quero entregar cada vida que está me ouvindo nesse momento. O Senhor sabe das circunstâncias que cada um aqui hoje está vivendo, enfrentando, ou vai enfrentar. Eu quero entregar de forma muito especial e particular cada um em tuas mãos. Esses que estão falando contigo, estas que estão falando contigo nesse momento. Eu te peço, Pai, de uma forma muito humilde, como teu servo, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles e delas, e que eles e elas sintam a tua presença, o teu poder, a tua ação poderosa na vida de cada um deles. Talvez seja um pai clamando por filho, por filha. Talvez sejam filhos clamando por pais. Senhor, nós entregamos em tuas mãos porque nós cremos que o Senhor tem poder para agir, para transformar, para restaurar, para nos livrar, para abrir portas, Pai, onde não existe. Nós pedimos que o Senhor faça realmente a tua vontade, porque nós cremos que ela é perfeita, é a melhor para nós. Toma cada vida aqui em tuas mãos. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome do teu Filho Jesus.
Amém. Depois desse eu vou pedir para você ficar de pé. A gente vai cantar. Nós vamos cantar uma canção que ela fala um pouco sobre aquilo que a gente conversou aqui. Nada temerei. Eu afirmo para você que você não precisa temer realmente a nada, porque o Todo-Poderoso é conosco. Acabei de saber que vai precisar mudar a música, que não deu problema no instrumental. Mas não tem problema não. Que eu quero que você, durante essa canção, durante esse momento, eu quero orar com você, intencionalmente por você, e por essa situação que você está colocando diante do Senhor nesse momento. Eu quero orar, entregar a sua vida, a sua família, o que você colocou para Deus. E de uma forma muito didática, eu quero pedir que você venha aqui à frente, no altar do Senhor, simbolizando você colocando isso, formalizando isso. Não fica com vergonha. Nós estamos aqui numa família. Você não precisa ter vergonha, você não precisa pensar o que fulano vai achar de você. A gente não tem espaço para isso aqui. A ideia é você colocar a sua questão, a sua tempestade nas mãos do Senhor. Talvez seja algo que você precisa resolver durante esse final de semana ou semana que vem, não sei. Você quer colocar algo diante do Senhor? Vem para cá durante essa canção, que no final eu quero orar com você. Acredita de verdade que Deus está ouvindo sua oração. Acredita de verdade que você pode descansar nos braços do Pai. Não importa o tamanho da sua tempestade, não importa, talvez os médicos podem ter desenganado, a palavra final é a do nosso Deus. Creia. Em muitos momentos, em muitas situações, antes de Jesus operar o milagre, ele perguntou se a pessoa acreditava no poder dele. Creia no poder desse Deus. Ele está aqui hoje, você está na casa dele. Pai, muito obrigado, porque nós podemos lançar tudo aquilo que nos traz ansiedade, medo, preocupação, tudo aquilo que tira a nossa paz, que nos desanima, nós podemos lançar sobre Ti e descansar, Pai. Nós podemos confiar e, através dessa confiança depositada no Senhor, nós podemos desfrutar da Tua paz que excede todo entendimento, da Tua paz que o mundo não consegue explicar, da Tua paz que não é circunstancial, mas é uma paz que vem do âmago do nosso ser, proveniente do Teu Santo Espírito, atuando, agindo na nossa vida, agindo na nossa situação, acalmando o mar, transformando aquilo que precisa ser transformado, curando conforme a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado, Senhor, que a Tua presença, ela é suficiente para a gente enfrentar as tempestades que a vida muitas vezes nos traz. Eu quero Te entregar mais uma vez a vida de cada um que está aqui na frente. Talvez pessoas estão ouvindo através da transmissão. Quero entregar essas vidas, Pai, que nesse momento dão um passo de fé, descem do barco e pisam nas águas, crendo que é o Senhor é que vai fazer elas caminharem por sobre as águas. É o Senhor que vai, de mão dada, trazer renovo, renovar as forças, renovar a fé, renovar a esperança.
Age, Pai, por favor, poderosamente na vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui. E que a experiência maravilhosa deles sirva de exemplo para que outras vidas vejam e te adorem, como os discípulos fizeram ali. Te adorem pela demonstração do teu poder, pela veracidade da tua existência, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, que continua operando em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Cuida de cada um e cada uma dos teus filhos e filhas, por favor. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e muito te agradecemos. Amém.